paz do Senhor esteja sobre você e sobre cada membro da sua família. Amém? Recebe também posse das bênçãos sem medidas que estão sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todas as áreas de sua vida, em nome de Jesus. O nosso tema hoje será o propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório era uma tampa feita de ouro maciço de 1,15 m por 70 centímetros, que era colocada em cima da arca da aliança do tabernáculo. Todo mundo conhece isso, né? Era ali onde o sangue do sacrifício era derramado e que Deus se encontrava com o homem, representado pelo sumo sacerdote no Antigo Testamento. Consulte Levítico, capítulo 16, do verso 2 e capítulo 25, verso 22. A lei que acusava os homens de serem pecadores estava escondida no propiciatório. Essa era uma ilustração de como, tipificava de como Jesus Cristo, pela sua morte, escondeu a lei de Deus, de modo que a lei não pode acusar nenhum daqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O propiciatório significa o lugar onde é feita a propiciação. E o que é preposiação? Preposiação significa apagar, acalmar, né? A ira de alguém irado, de alguém com raiva. Deus ficava com raiva, irado, por causa dos pecados. Mas o sangue do sacrifício ali derramado aplacava a ira do Senhor, né? Permitindo que o pecador, representado pelo sumo sacerdote, se encontrasse com ele. Amém? Jesus Cristo tornou-se a propiciação ou propiciatório pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Consulte Romanos, capítulo 3, verso 25 e 1 João, capítulo 4, verso 10. Amém? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo e borrifava o sangue de sacrifícios no propiciatório. Levítico, capítulo 16, verso de 1 a 15. Isso foi um prenúncio da obra redentora de Cristo. Consulte Hebreus, capítulo 9, verso de 1 a 8 e verso 12 e verso 24. O sangue de Cristo possibilitou que Deus perdoasse os nossos pecados. Efésios, capítulo 1, verso 7. Quando nós lemos Lucas, capítulo 18, verso 13, nós vemos a oração do publicano, que pedia que o Senhor usasse de misericórdia. Orou por misericórdia. Lê lá o texto de Lucas 18, 13. Ele orou por misericórdia. E a palavra grega utilizada para misericórdia também pode ser traduzida como propício ou propiciatório. Há 3 passagens no Novo Testamento que falam do propiciatório de ouro fino sobre o qual Deus habitava no tabernáculo. A consideração dessas 3 referências é muito esclarecedora. Você pode estudar isso, vai ampliar o seu conhecimento. Amém? A primeira referência nós temos em Romanos, no capítulo 3, no verso 25 e 26,
A segunda referência nós temos em 1 João, no capítulo 2, no verso 2. E a terceira referência, como eu já citei, em 1 João, no capítulo 4, verso 10. Resumindo, né? Essas três passagens, essas três referências que eu acabei de citar, nós aprendemos que Cristo é o propiciador, isto é, o intercessor, aquele que aplaca a ira, que apazigua, para que nós, pecadores, nos torne propício, ou seja, favorável, né, a Deus. E pelo sangue de Cristo, Deus é feito propício. Amém? Ou seja, torna-se favorável a nós, pecadores. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo, sendo nosso substituto, derramou seu sangue no Calvário para que nós tivéssemos vida em abundância, João 10:10, né? E João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Cristo, sendo nosso substituto, né, assumiu os nossos pecados, expiou a nossa culpa no Calvário, ele apagou todo o nosso pecado. Né? Quer dizer que era negro, pode ser negro o nosso pecado, como carvão, mas a obra redentora de Cristo nos torna mais alvo do que a neve, pelo arrependimento. Né? Então, nós precisamos, lá em Atos 3:19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Por Cristo ser a propiciação dos nossos pecados, a ira de Deus em nós é eliminada. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba e tome posse. Aceite Jesus como Salvador e persevere na sã doutrina. Na sã doutrina, lendo, estudando a Bíblia, não para decorar versículos, não para correr e pular no púlpito, né? E nem para viver se exaltando, mas para ser testemunha viva do poder de Deus. Ore sem cessar. Oremos por nossas famílias. Oremos pela igreja do Senhor. Oremos por Israel e pela Palestina. E oremos pelas nações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se compadeça de nós e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. Jesus Cristo está voltando. E tudo vai depender de cada um de nós. É a perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim, esse terá salvo. Um grande abraço, com braços de oração, e que Deus continue nos honrando, nos abençoando, nos protegendo e nos guardando. Estude a Bíblia. Ore sem cessar. E jejue sempre que for possível. Jesus Cristo está voltando. Amém.